Fala pessoal, hoje esse vídeo é mais para um agradecimento primeiramente a Deus pelas oportunidades, né, e por tudo que Ele tem feito em favor da minha família, principalmente da minha esposa. Hoje vai ser um testemunho da misericórdia e da bondade de Deus. Hoje completam 10 anos que a minha esposa fez uma cirurgia no pâncreas de um tumor relativamente raro, chamado de Frenz. Se eu não me engano, se essa pronúncia estiver errada, me perdoem, tá? Mas é um tumor relativamente raro, que menos de 2% de todos os tipos de tumores pancreáticos, esse é o que atinge menos de 2%, tem a faixa etária de 20 a 40 anos. E há 10 anos atrás a minha esposa foi diagnosticada com essa enfermidade, né, de um tumor no pâncreas. E quando foi feita a cirurgia, o médico, ele disse que é um tumor muito raro, e que é um tipo de tumor que não tem cura, não existe tratamento para esse tipo de tumor. Mas eu quero voltar alguns passos atrás para vocês entenderem como nós chegamos nesse ponto da cirurgia. Em 2015, no começo de 2015, minha esposa sentia muitas dores no pé da barriga, né, na parte de baixo da barriga, e fez alguns exames e não foi encontrado nada. Fez ultrassom, fez bastante exames, mas não chegou a ser encontrado absolutamente nada. E o médico, por via das dúvidas, pediu para fazer uma tomografia. E nessa tomografia que foi encontrada uma massa no pâncreas. Porém, como a especialidade dele era ginecologia, ele não poderia dar o seu parecer, aí encaminhou a minha esposa para um oncologista. Quando chegamos no oncologista, ele pediu alguns outros exames, pediu uma ressonância magnética bem detalhada. Foi feita essa ressonância, depois ele pediu uma com contraste, para pegar mais detalhes também desse mesmo tumor. E com essa ressonância, ele cravou que teria sim um tumor, porém, para um estudo melhor, para saber se era benigno ou maligno, ele pediu para fazer uma biópsia. E fomos fazer essa biópsia, marcamos o dia da biópsia, fomos fazer a biópsia. Depois de uns 15 dias saiu o resultado, que era um tumor raro e que a gente tinha que fazer a cirurgia. E depois desse dia nós marcamos a cirurgia e deu um bom espaço de tempo. E nós somos privilegiados porque nós servimos a Deus, somos muito crentes em Deus, isso sem religião, tá? Sem viés religioso, mas somos muito crentes que Deus ele opera no seu tempo. E por uma promessa dele, em uma oração, ele disse que se a minha esposa acreditasse de todo o seu coração, tudo aquilo que tinha no corpo dela que não pertencesse a Deus, ele secaria com raiz e tudo. E nós acreditamos, e onde nós servimos a Deus uma vez por ano, a gente toma a Santa Ceia. Nessa Santa Ceia ele prometeu que secaria com raiz e tudo. A nossa Santa Ceia toma-se um cálice de vinho, um pouquinho de vinho, e come-se um pedaço do pão, simbolizando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E nós acreditamos de todo o nosso coração que Deus faria esse movimento e essa obra. E logo depois da nossa Santa Ceia, o médico pediu para marcar a primeira biópsia foi com um médico, e esse médico que fez a primeira biópsia encaminhou para um segundo médico. Eu não lembro agora o nome dele, mas só que ele é um cientista, um médico muito renomado, que trata de pâncreas, fígado, sistema digestivo. Ele é muito bom, ele é um cientista, é bem renomado e muito conhecido. E quando nós chegamos lá no hospital, a primeira pergunta que ele fez foi como que nós achamos ele, né? Então foi uma indicação, e a hora que ele viu todos os exames que estavam lá, ele falou assim: não quero mais nenhum desses exames, vamos fazer tudo novo. Fizemos exames de sangue, exames de imagem, outra ressonância, e ele pediu para fazer uma outra biópsia de um ângulo diferente do que foi feito a primeira. Só que quando foi fazer a segunda biópsia, já estava dando inconsistência com a primeira biópsia, já estava diferente do que estava na primeira.
ele olhou o resultado e falou que não estava entendendo o que estava acontecendo, que ele precisava fazer a cirurgia, que ele precisava abrir para ver o que estava acontecendo. E em 2015, no dia 13 de outubro de 2015, foi feita a cirurgia. Quando ela fez a cirurgia, chegou lá na UTI, eu estava esperando ela. Eu não estava trabalhando na área da corretagem, eu trabalhava em hospital, no centro de São Paulo, no Hospital Samaritano. Trabalhei lá por 9 anos. E quando ela chegou da UTI, eu estava esperando ela lá no quarto da UTI. E o médico veio conversar comigo. Ele me explicou como que foi a cirurgia e perguntou se nós tínhamos fé, se a gente acreditava em milagres. Falei, claro, com certeza. Ele falou, porque eu nunca vi algo desse jeito. Porque eu nunca vi um tumor que praticamente se eu puxasse ele estava solto. Ele estava em volta de uma capa, eles falaram que era encapsulado. Então não tinha como esse tumor ir para enraizar em qualquer outro lugar. Não conseguiria ir para o fígado, para baço, para lugar nenhum. Ele estava totalmente protegido, como um plástico filme. Ele estava envolto neste tumor. Então foi uma cirurgia longa, de 6 horas, mas relativamente simples, porque o tumor estava todo protegido. Então ele falou que foi muito rápido. Aí teve que retirar, por consequência, o baço e a vesícula. Então por isso que acabou demorando um pouco mais. Mas ele falou, olha, fiquem tranquilos, porque ela não tem nada. E tirou 9 centímetros. Tirou 9 centímetros do pâncreas, um pedaço bom. Só que ressecção, fez uma ressecção em volta, assim, fez todo um tratamento, fez uma cirurgia espetacular. A cirurgia não precisou ser refeita, não precisou voltar por conta dos pontos que inflamaram, não deu em nada. Quando saiu a análise anatomopatológica desse tumor, foi constatado que era um tumor benigno, com um potencial maligno, e que para esse tipo de tumor não tem tratamento. Não que não existe tratamento, não existia na época, 10 anos atrás, alguma medicação ou quimioterapia que pudesse combater esse tipo de tumor. Então hoje eu estou aqui em agradecimento a Deus e a todos que nos acompanham, porque faz 10 anos que ela fez a cirurgia, não caiu os cabelos, não precisou tomar quimioterapia, não fez rádio, não precisou fazer nenhum tratamento. E Deus ouviu as nossas orações, cumpriu o desejo do coração dela, que ela queria envelhecer, ver a filha casar, a filha mais velha já está casada, está vendo os cabelos brancos aparecer, nós não imaginávamos que a gente ia ter um escritório, e hoje a gente tem o nosso escritório. Então assim, hoje esse vídeo é só para agradecer a Deus e para deixar aqui para vocês que vale a pena a gente acreditar em Deus, a gente se agarrar com Ele, sem viés de religião, mas acreditar em Deus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, e nós não questionamos o porquê, mas nós confiamos que tinha um propósito e que tinha um porquê. E aonde a gente vai, a gente conta essa obra que Deus fez, né, esse milagre. Muitas das pessoas vêm conversar com a minha esposa, abraça ela, fala que foi realmente um milagre, foi uma coisa maravilhosa. E antes disso, ela teve fibromialgia por quase 10 anos também. Foi isso, não foi? Quase 10 anos? Fibromialgia, para quem não sabe, são pontos de dor no corpo que a pessoa não consegue nem encostar. E para a medicina, na época, não sei se os parâmetros mudaram hoje, mas falavam que era de até 51 pontos de dor no corpo, era considerado fibromialgia. E quando ela foi fazer os exames, ela tinha mais de 150 pontos de dor no corpo. E mais uma vez para mostrar que Deus é maravilhoso. Num momento de muita dor, num momento de desespero da minha esposa, eu me ajoelhei ao lado dela, eu orei muito a Deus com muita fé, e naquele dia, naquela oração, Deus também libertou a minha esposa dessa enfermidade que não tem cura, da fibromialgia, e ela está curada, nunca mais, faz 10 anos, porque foi no mesmo ano que ela fez essa cirurgia do pâncreas. Então hoje eu estou aqui para contar para vocês, não só as partes boas da corretagem, mas as partes boas que Deus vem fazendo atrás das cortinas, que muita gente não sabe. E hoje eu vim compartilhar com vocês esse ponto que é muito legal, que eu tenho o maior prazer de contar, que são os milagres e as obras que Deus tem feito em nossas vidas, tem colocado tantas pessoas boas no nosso caminho. Depois que entramos para a corretagem, trabalhar com imobiliária, Deus tem abençoado a nós também, tem colocado pessoas maravilhosas
no nosso caminho. Então a gente só tem a agradecer a Deus e a todos vocês que têm nos acompanhado. Espero que esse vídeo chegue até você para falar que Deus faz obras maravilhosas, milagres. O impossível se torna possível, aquilo que ninguém imaginou Ele faz acontecer. E aconteceu com a gente. Então hoje é só uma declaração, agradecendo a Deus e cantar os parabéns para minha esposa, que já faz 10 anos dessa cirurgia, desse milagre, e nós estamos aqui agradecendo vocês, a Deus, por estarmos mais 10 anos juntos. Já são 20, daqui a pouco nós estamos chegando nos 30. Se Deus quiser. Tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, espero que tenha ajudado vocês. Encaminhe para quem você acha que precisa ouvir que Deus faz obras, que faz milagres, que Ele é maravilhoso, Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura o que Ele quiser, sendo no tempo dEle, não tem nada que impeça que Ele faça, só basta que a gente tenha fé o suficiente para que a gente alcance esses milagres. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês.